Vamos concluir nossa viagem aqui em Lucas 15, a história sobre o filho pródigo. O que tinha na casa do filho pródigo que não pode faltar na sua casa. Então nós temos falado aqui algumas coisas. Primeira coisa que tinha na casa do filho pródigo, que nós mencionamos, era um pai incrível. Um pai que partilhava as coisas com os seus filhos, que ele ouvia os seus filhos. Um pai que era conciliador, mantinha o máximo possível no que dependia dele. Ele mantinha os filhos por perto e conciliava quando tinha necessidade e sempre buscava o melhor para os seus filhos. Também, em segundo lugar, na casa do filho pródigo, era um lugar de pão com fartura. Como nós falamos, um pão que nutria o corpo e pão que nutria o homem espiritual, a questão espiritual de cada um. Então isso também tinha na casa do filho pródigo. Na casa do filho pródigo também tinha um lugar de esperança. Quando o filho quis voltar, percebeu a sua circunstância de vida, ele tinha esperança a ponto de querer voltar para casa, porque ele sabia que o pai o receberia e daria a ele o perdão que ele precisava. Da mesma forma, isso deve ser um elemento em nossa casa. Nossa casa deve ser uma casa de esperança. E também, como nós falamos semana passada, um lugar de carinho e aconchego. O pai, quando viu de longe, correu até ele, o abraçou e o beijou. Então ele tinha isso em casa e é algo que deve também ser presente nos nossos lares. E hoje nós vamos ver as duas últimas coisas que tinham na casa do filho pródigo que deve ter também na nossa casa. Quinto lugar, na casa do filho pródigo era um lugar de confissão honesta. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 21, diz lá: "E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho." Então aqui é uma confissão honesta. Esse rapaz sabia que tinha pecado contra o pai, pelo fato de ter se disposto a se afastar do pai, ter adquirido toda a sua herança, sua parte da herança, e ter gasto com coisas inúteis, com uma vida no mundo, desperdiçado todos os seus bens. E o pai então o perdoa. E é interessante aqui que ele teve liberdade de chegar para o seu pai e falar, e fazer uma confissão honesta. Ele não chegou para o seu pai e contou uma outra história. Não, eu fui assaltado, roubaram tudo que eu tinha. Não, ele chega para o pai e fala: eu pequei, eu cometi muitos erros, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E ele fala para o pai para tratá-lo como trata os seus empregados. E o pai aqui então tem essa atitude, de perdoar o seu filho. E isso traz um entendimento interessante, porque quando os filhos têm liberdade para resolver suas questões, os seus erros, tratar os seus pecados em casa, é muito melhor do que quando os filhos querem tratar das suas questões fora de casa. Filho tem que ter liberdade com os pais. Os filhos têm que ter liberdade de chegar para o pai e contar aquela coisa mais absurda que ele fez. Não contar por contar, mas realmente uma confissão honesta. Chegar para o pai ou para a mãe e ter aquela conversa aberta, reconciliadora, aquela conversa reparadora. Os filhos têm que sentir essa liberdade. Os pais têm a sua questão de
a sua posição de controle, sua posição de responsabilidade, mas isso nunca deve impedir os filhos de se abrir com seus pais. Nunca deve perder essa comunicação, esse elo tão importante. Então, às vezes, os pais são inacessíveis e às vezes causam medo nos filhos, ao invés dos filhos enxergarem a casa como um refúgio, onde ele pode chegar e conversar com seus pais sobre absolutamente tudo. E os filhos às vezes olham o lar como um lugar meio de medo, que eu não posso falar isso com meu pai, senão ele me mata. Quantas vezes você já ouviu filhos pensarem desse jeito? Não, meu pai não pode nem sonhar que eu fiz ou que eu faço isso, senão ele me mata. Isso é uma expressão realmente forte, mas realmente tem filhos que não contam as coisas para os pais, porque os pais surtariam a ponto de realmente chegar a fazer alguma coisa absurda. Então, os filhos devem ter segurança nos seus pais, enxergar os pais como pessoas onde eles encontram refúgio, encontram amizade, encontram respeito. E o lar deve ser um lugar de confissão honesta, um lugar de perdão real, e não de rancor, não de raiva, não de ódio, não de se fizer isso eu te mato, eu faço isso, você vai ver o que vai acontecer. Disciplina no lar tem que ter, os pais têm que disciplinar os filhos, mas sempre em amor, sempre visando restaurar, não só condenar ou punir, mas realmente restaurar. Esse pai da história do filho pródigo, ele foi duro, mas ele também foi acessível, a ponto que o seu filho, que cometeu um erro absurdo de destruir a própria vida e destruir e acabar com todos os bens que ele tinha da sua herança, o pai foi restaurador na sua forma de agir, e sabendo disso, o filho teve abertura de ter uma confissão honesta com o seu pai, a ponto de chegar: pai, eu pequei contra ti, e eu pequei de tal forma que eu não quero nem, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Uma confissão honesta. O filho aqui não ficou tentando argumentar: mas aconteceu isso. Não, eu errei, eu pequei contra ti. E às vezes nessa história o filho pecou contra o pai, mas quantas vezes os pais pecam contra os seus filhos? Quantas vezes a própria Bíblia diz lá em Colossenses: pais, não irritei os vossos filhos, não os provoqueis a ira. Quantas vezes os pais irritam os filhos e não desenvolvem bons relacionamentos? E aí os filhos, ao invés de ter uma atitude, um relacionamento, uma confissão honesta com os pais, acabam nutrindo outros tipos de sentimentos, outro tipo de desenvolvimento de relacionamento que não vai gerar esse tipo de desfecho aqui. Então, nossos lares devem ser lares que a confissão seja aberta. Se houve erro, que haja confissão. Se o pai errou com o filho, que ele engula o seu orgulho e chega para o filho e fala: meu filho, eu errei com você, você me perdoa, eu quero restaurar as coisas. Da mesma forma, entre marido e esposa, entre pai e filho, todo esse relacionamento familiar tem que acontecer essas coisas, tem que ser um lugar de confissão honesta, não ficar se justificando pelas coisas. Errou? Deixe claro que errou, peça perdão e perdoe. É isso que o filho pródigo desfrutou do seu lar, é isso que o pai agiu com ele dessa forma, e assim é um ensinamento que Deus traz para nós dessa maneira, porque é assim que ele age conosco. Em 1 João 9 fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
e justiça. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 fala: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e não só pelos nossos pecados, mas Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Que coisa magnífica! Confissão honesta, rende perdão verdadeiro. Então isso nós devemos desenvolver nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Em último lugar, que tinha na casa do filho pródigo, que deve ter na nossa casa, é um lugar de festa, né? Versículo 23, versículo 22 em diante, ele diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Festa, celebração, tem que ter dentro dos nossos lares. Celebrar não apenas quando coisas grandes são alcançadas ou acontecem, mas celebrar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. Pequenas coisas que acontecem, né? Nesse caso aqui era uma grande coisa. Um filho que estava perdido e foi achado, que estava afastado e voltou. Isso é um grande motivo para se festejar. Mas a sua casa, ela é um lugar de festa. Sua casa tem muitas risadas, muitas gargalhadas, muitos sorrisos, muitos motivos para celebrar. Sua casa, ela é, como eu falei lá no início desse estudo, há 3 semanas atrás, né? Sua casa, ela parece o quê? Com o que ela se parece? Ela é um lugar onde tem, como eu mencionei algumas coisas aqui, ela é um lugar de transformação ou de deformação, ela é um lugar de cura, um lugar de doença, um lugar de bênção, é um lugar de maldição, é uma prisão, é um lugar de liberdade. Então, quando nós colocamos que a casa deve ser um local de festa, sua casa é um paraíso ou é o oposto? Sua casa é um lugar de festa, é um lugar de tormento? Você providencia um ambiente de festa? Quando algo, mesmo que seja pequeno, acontece de bom, você celebra isso com todos? Tem que haver celebração na sua casa, porque conquistas têm que ser celebradas, seja pequenas conquistas ou grandes. Coisas simples que acontecem de bom devem ser celebradas, da mesma forma que as coisas grandes. Sua casa tem que ser um lugar de festa, um lugar de celebração, né? Isso não significa gastar muito, significa realmente celebrar, com palavras de encorajamento, palavras que mostram que algo grande, algo bom tem acontecido, tem ocorrido, o reconhecimento do suprimento de Deus em coisas grandes ou coisas pequenas. Se a gente tem aquele famoso pão novo para comer de manhã ou à tarde no café, é o momento de celebrar, o momento de agradecer, de ser grato pelo suprimento de Deus, as coisas que Ele tem providenciado. Eu conheço muita gente, como eu já disse, eu já fui assim por muitas vezes, ficar torcendo o nariz pelas coisas que temos. Vai almoçar, tem um almoço simples, um arroz, um feijão, um omelete, uma alface. Eu não queria comer isso, eu queria comer outra coisa.
e fica ali, não demonstra gratidão por aquilo que tem. E tantos outros não tem nem isso, né? Um pouco que você anda na rua, você vai ver pessoas que estão ali numa circunstância completamente insustentável. Eles não têm onde morar. E a gente reclama com a abundância de coisas que Deus tem nos concedido, né? Então tem que ser um lugar de festa a nossa casa, onde nós celebramos todos os dias a vida, celebramos todos os dias o alimento que Deus providencia, celebramos todos os dias a oportunidade de termos um lugar para ser e fazer daquele lugar o nosso lar, celebrar a oportunidade de termos pessoas perto de nós. Talvez a sua casa é cheia de pessoas, talvez sua casa tem poucas pessoas, mas tem pessoas. Celebre isso, né? Celebre o alimento de cada refeição, celebre a oportunidade de ter um colchão, uma cama, celebre a oportunidade de ter um travesseiro, celebre aquilo que está à sua disposição, porque é isso que Deus tem nos providenciado. Se um dia Ele vai dar coisas maiores ou melhores, eu não sei, mas que a gente aprenda a ser grato, né? E celebremos isso. Por isso que a gente gosta de celebrar, por isso que eu gosto de frisar isso aqui. No domingo de manhã a gente tem a oportunidade de ter um café. Que glória! Nunca participei de uma igreja em 20 anos de vida que tinha café antes da escola dominical. Eu celebro isso. Eu nem gosto de café e estou celebrando, né? E eu tomo café. Como a broa que tiver, o pão que tiver, o biscoitinho que tiver, tomo café, que eu nem gosto tanto, mas eu celebro isso. E celebro, se vem muito visitante, que bênção. Se aquele que nem é visitante vem também, eu celebro porque você vem. Celebro, a gente fala assim, o culto de quarta-feira tem poucas pessoas. Eu estou celebrando porque você está aqui hoje. Mas nem todo mundo veio. Tudo bem, nem todo mundo veio, mas estou feliz e celebro porque você está aqui. Mesmo que venham 3 pessoas, nós vamos celebrar que tem 3 pessoas que vão orar, vão buscar a Deus. E o próprio Jesus disse que onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E pronto, vamos celebrar isso. Vamos celebrar que os cultos têm chegado, tem tido escola dominical com 63 pessoas, cultos com 80, 90 pessoas. Vamos celebrar isso. Mas vamos celebrar também as coisas simples, pequenas. Vamos celebrar, porque tudo aquilo que nós temos vivenciado, desfrutado, é obra da graça, da misericórdia do bom Deus. Então nós temos muito a celebrar. Então na casa do filho pródigo tinha festa, tinha um novilho lá. Talvez na sua casa não vai ter um novilho para uma festa tão grande, mas que tenha o que for, celebre. Aquela aguinha fresca, gelada, celebre. Suco de laranja, celebre. Não sei o que você tem, mas celebre, né? Na casa do filho pródigo tinha isso. Por isso que às vezes a gente, quando chega fim de ano, a gente reúne a família no Natal. Às vezes umas famílias são maiores que outras, ou às vezes as famílias se juntam e a gente, como a gente até brinca, né? A gente põe aquela roupa bonita para ficar na sala, né? Passar ali 2, 3 horas na sala e faz aquela festa boa, aquela comida boa, aquele salpicão maravilhoso e sei lá, o que for, celebrar a vida, a família, aquilo que Deus tem nos providenciado, o resgate de pessoas. Isso é muito prazeroso. A gente precisa
focar nisso, porque o mundo está aí com suas notícias ruins, né? Todo dia é algo que surge para tirar de nós a paz, mas não permita isso, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, e como o Salmo 23 fala sempre muito bem, né? Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. Coisa boa de ouvir. Isso deve ser motivo para celebrar. Hoje, se nós conseguirmos chegar em casa e finalizarmos o nosso dia, vamos celebrar. Mais um dia Deus nos providenciou e permitiu que a gente chegasse até o fim. Então, na casa do filho pródigo tinha todas essas coisas, essa celebração bonita. E como nós já falamos, nem todo mundo na casa do filho pródigo entendia isso, tanto que o seu próprio irmão estava destoando, não estava na mesma sintonia que o pai. Mas mesmo assim, o pai estava lá para trazer ambos, o que estava afastado e o outro que estava ali, mas não estava espiritualmente ali, não estava emocionalmente ali. E o pai traz todos para aquele banquete, para aquela celebração da vida resgatada. E hoje, se nós estamos em Cristo, temos que celebrar também a nossa vida que foi resgatada. Então, na casa do filho pródigo tinham essas coisas, né? Que esses elementos existam no nosso lar, né? Na nossa casa, que existam na nossa igreja, que existam na nossa vida, essas questões. E Deus é um Pai incrível e temos a oportunidade de ter Ele como esse nosso Pai grandioso, que quando erramos e confessamos honestamente, Ele vem, nos abraça, nos beija, nos perdoa, põe um anel no dedo, faz uma festa quando um pecador se arrepende, né? O próprio no livro de Lucas diz isso, que há maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Coisa boa. Quando alguém se entrega a Jesus, há uma festa no céu. Então nós devemos celebrar, né? Devemos reconhecer essas questões, independente da nossa filiação, se nós somos pai ou não, todos nós somos filhos de alguém, e principalmente que sejamos e valorizemos a nossa filiação em Deus através de Cristo. E como diz lá em João 12, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então esse lar do filho pródigo, que ele, com um ato de insanidade, de doideira completa, abandonou e foi para o mundo, se deu mal, mas se arrependeu e voltou. Que a gente possa ver essa história se repetir, né? Que muitos que estão longe voltem para casa, né? Que seja essa também a nossa oração. Quantos filhos pródigos você conhece? Estavam na casa do pai e resolveram abandonar tudo pela ilusão do mundo, e hoje estão comendo com os porcos. Mas que hoje eles caiam em si, como esse rapaz um dia também caiu e voltou. O Pai estará esperando de braços abertos, e nós também vamos estar esperando. Quem precisar voltar, que volte, e queremos receber com braços abertos. Vamos fazer mais uma festa, porque fazer festa a gente sabe, né? A gente sabe celebrar como ninguém, e vamos celebrar. Que Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, como diz uma música da atualidade, né? Que realmente é uma grande verdade. Apesar do que for, do que aconteça, Deus continua sendo Deus.
A gente precisa cada vez mais dele para sobreviver a essas questões que estão sempre ao nosso redor. Amém?